Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje, o nosso bate-papo aqui no podcast é sobre planejamento patrimonial e sucessório. Para falar sobre esse tema, tenho prazer em receber pela primeira vez os estreantes, a coordenadora do Direito Societário, Isabelle Marques, e o advogado da equipe, Fernando Santos. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com você para a gente discutir esse tema tão importante. Um prazer, Stephanie. Prazer todo meu, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre esse planejamento sucessório, né, patrimonial, mas com um foco aqui na reforma tributária, né? Exato. A gente, inclusive, já falamos sobre esse tema aqui com o Dr. Lucas, Dr. Ricardo, né? O Dr. Lucas é o gestor da área no escritório, o Dr. Ricardo, sócio responsável pela área do societário. Eles trouxeram esse tema, inclusive falamos sobre, né, trouxemos essa abordagem da reforma tributária também, mas hoje o nosso foco é o ITCMD, não é isso? Exatamente, o ITCMD. Eles trouxeram de uma forma abrangente, abrangendo todos os tributos com essa nova reforma, e agora a gente vai aprofundar no ITCMD, né, Fernando? Se você quiser falar um pouquinho do planejamento sucessório. O planejamento sucessório, basicamente, é um ato de amor. Então, ali o doador, o legatário, seja ele um patriarca ou uma matriarca dessa família, ele decide dispor seus bens, organizar os seus bens antes da sucessão e passar para os seus herdeiros. Então, a ideia do planejamento sucessório é justamente organizar esse patrimônio e garantir que esse patrimônio chegue nos herdeiros da forma correta, do jeito que o patriarca e o matriarca quiser, e também poder aproveitar, às vezes, um benefício tributário, alguma coisa nesse sentido. É sempre de interesse, né? Sempre, com certeza. Não, tenho certeza que esse bate-papo hoje aqui vai ser muito enriquecedor, a gente vai aprender muito aqui com vocês. Então, para a gente começar, um breve histórico, né? Vamos todo mundo estar na mesma página. Um breve histórico sobre esse imposto do ITCMD. Sim, é um breve histórico sobre o ITCMD, que é um tributo que, desde os primórdios do Brasil, ele vem sendo recolhido, inicialmente baseado com a maior manifestação de riqueza das pessoas que eram em bens imóveis. Com o passar dos anos, com a evolução dos entendimentos e das estratégias feitas para que fizesse essa redução da incidência da carga tributária, com os planejamentos sucessórios, principalmente, eles perceberam que também deveriam tributar os bens móveis, ou seja, por exemplo, cotas, né, que a gente utiliza muito nos nossos planejamentos sucessórios para organizar esse patrimônio financeiro. Então, isso foi feito a partir da Constituição de 88, essa incidência tanto para bens móveis quanto imóveis. É um imposto que ele é cobrado causa-mortes ou intervivos doação, causa-mortes inventário ou arrolamento de bens, e é um tributo não oneroso, ou seja, o que significa isso? Que ele pode até ter um encargo envolvido nessa doação, por exemplo, mas ela não pode superar o valor desse bem. E quem arrecada esse imposto? De quem é a competência para cobrar? O ITCMD ele foi previsto lá na Constituição de 88. Então, nessa Constituição, a gente tem linhas gerais sobre a cobrança desse imposto. Só que, como todos os demais impostos, deveria existir uma lei complementar para tratar sobre o tema, para poder explicar melhor como seria cobrado esse imposto. Só que o governo brasileiro não editou uma norma sobre o tema. Inclusive, recentemente, o STF manifestou-se sobre o tema, disse que os estados teriam uma certa competência para tratar sobre esse imposto. Isso, inclusive, auxilia os clientes, né, as pessoas donas do patrimônio, a pensar onde constituir holdings, correto? Sim, essa é a grande estratégia que nós utilizamos nos planejamentos sucessórios. É definir quem vai tributar, qual o estado que vai tributar, e a gente direciona o cliente na melhor estratégia possível para a gente otimizar o recolhimento da carga tributária. Antes da reforma, onde que as famílias pagavam esse imposto? É de acordo com o local de residência? Como que funcionava? Então, a gente precisa distinguir as categorias, bens imóveis e bens móveis. Bens imóveis não tem jeito, é o local do bem que está situado, é o que vai ser definido para
para competência tributária. Então, por exemplo, você tem um bem imóvel, uma casa em São Paulo, o ITCMD vai ser recolhido em São Paulo. Agora, outro ponto é a questão dos bens móveis. Aí sim, teve uma mudança antes e pós-reforma. Antes da reforma, para bens móveis, em caso de doação, era o domicílio da abertura do inventário ou do arrolamento de bens. Então, por exemplo, se fossem pessoas, né, Fernando, pessoas capazes, maiores, sem nenhum litígio, você poderia escolher o melhor domicílio, o domicílio fiscal para você abrir o seu inventário. E isso acabava causando uma redução, uma otimização da carga tributária do contribuinte e, em contrapartida, alguns estados eles sofriam com essa estratégia, que é uma estratégia muito utilizada nos planejamentos sucessórios. Após a reforma, o domicílio dessa abertura desse inventário ou arrolamento de bens vai ser o domicílio do doador ou do decujus. Ele tentou reduzir essa defasagem que tinha nos outros estados. Porém, é um critério de domicílio. O domicílio é um critério subjetivo e é um critério que a gente busca o conceito no direito civil. E no direito civil é um conceito amplo, né, Fernando? Então, assim, a gente pode ter o domicílio de eleição, o domicílio de trabalho mesmo. Então, assim, o legislador ele tentou restringir, mas acabou não resolvendo o problema e a gente também pode se utilizar dessa brecha, ainda assim, nos nossos planejamentos sucessórios para otimizar a carga tributária do nosso cliente. Isso na perspectiva do inventário, né? Isso. Aí, na perspectiva da holding, por exemplo, eles poderiam constituir domicílio em outro local? Como que funciona? Sim, existem algumas estratégias que podem ser adotadas, por exemplo, a mudança do domicílio eleitoral, a mudança da sede da holding, mas que com a reforma a gente tem que pensar sempre em formar um bom arcabouço. Isso tudo tem que ser bem feito para que possa comprovar essa vontade de mudança do endereço. Isso funciona no exterior também? Então, aí é um ponto polêmico e um ponto de muita atenção agora com essa reforma. Por quê? Antigamente não era possível fazer a tributação de doação no exterior. A Constituição não trazia essa disposição sobre o tema. E o que os estados faziam para tentar arrecadar? Eles criavam leis estaduais dispondo sobre o tema, mas isso era inconstitucional. Então, foi vetado por várias e várias vezes pelo STF. Todas essas leis são inconstitucionais. Porém, com a emenda constitucional 123, agora é possível, porque ela dispõe expressamente sobre a possibilidade dos estados legislarem a respeito da tributação de doações no exterior, né? Então, assim, é um ponto de muita atenção em relação a esse tema que causa o alerta agora nesses novos planejamentos, principalmente com bens e rendas que estão no exterior. É um ponto de atenção. E como os estados farão a fiscalização sobre isso? Existe já uma legislação própria? Não existe nenhuma legislação ainda. A partir da promulgação da reforma tributária, os estados vão legislar sobre o tema, vão editar suas legislações para poder prever essa tributação dos bens situados no exterior. E a partir disso que a gente vai iniciar as fiscalizações, vai poder acompanhar as fiscalizações dos estados. Então, os contribuintes e as famílias que têm seus bens no exterior, têm offshores, ainda podem aproveitar dessa lacuna e poder fazer essas declarações sem a incidência desse tributo. E existe algum ponto de atenção que o empresário, o dono do patrimônio, precisa ter quando ele vai fazer esse planejamento dessa transmissão do patrimônio? Todos devem observar que os estados ganharam mais uma ferramenta para poder angariar recursos. Então, foram incluídos alguns conceitos nessa reforma tributária que os estados vão utilizar para poder fiscalizar os contribuintes nos planejamentos sucessórios. O que a gente tem gostado de citar, tem discutido amplamente, seria um conceito que foi incluído no PLP 108 em relação aos benefícios que os contribuintes recebem ali desproporcionalmente entre partes relacionadas. Então, nesse projeto de lei, o legislador incluiu lá sobre benefícios desproporcionais. Por exemplo, ata de reunião de sócios deliberando sobre distribuição desproporcional de dividendos, cisão, perdão de dívida. Tudo isso o legislador ampliou o seu leque e vai querer fiscalizar e poder ganhar mais recursos com isso, né, Isabel? Exato. Um planejamento multidisciplinar, tanto sucessório, patrimonial, Com certeza. como tributário. Com certeza, exatamente. A percepção que se tem é que os empresários, né, o dono de patrimônio, ele vai ter mais impostos a pagar com essa reforma. E aí, pensando nessa transmissão de patrimônio, isso é verdade? Isso é um fato? Serão mais impostos mesmo? Então, depende, Stephanie. Pode ser que sim, pode ser que não.
O que acontecia antes? O Senado Federal ele fixava uma alíquota máxima de 8% e cada estado tinha liberdade para decidir qual alíquota melhor lhe conviesse. Então, existiam estados com 4% de alíquota, outros mais arrojados com 8%, outros já tinham instituído a progressividade. E agora, nessa pós-reforma, o legislador ele instituiu que todos os estados precisam adotar a progressividade de alíquotas. E aí é que está o grande pulo do gato. Como os estados eles precisam fazer essa progressividade, e considerando que esse é um imposto que vai ser agora 100% dos estados, o único 100% dos estados, os estados eles vão querer a alíquota máxima. É muito difícil a gente falar que não, que o estado vai ser bonzinho e colocar uma alíquota de 0,5% a 2%. Então, isso vai impactar muito nos nossos planejamentos sucessórios e é por isso que pode ser que tenha essa percepção de arrecadação de mais impostos com essa reforma. E a progressividade da alíquota, né, não necessariamente quer dizer o aumento dela, não é isso? Não necessariamente quer dizer o aumento, mas os estados provavelmente vão aumentar em grande proporção as alíquotas já vigentes. Com certeza, porque a reforma busca trazer justiça fiscal, que esse é o nome. Quem tem mais vai pagar mais, quem tem menos vai pagar menos. Mas a gente entende que, às vezes, existe a possibilidade de alguns estados instituírem algumas alíquotas menores para poder atrair mais contribuintes, atrair mais planejamentos. É o que se espera, né, de alguns estados. Para ser competitivo também, né? Exatamente, é o que se espera de alguns estados, principalmente da atual forma que o ITCMD está. Tem alguns estados que cobram menos tributos, existem algumas portarias, algumas legislações sobre o tema que são mais benéficas para os contribuintes. Geralmente, esses estados lê-se São Paulo. Sim. São Paulo realmente é um estado bastante atrativo para os planejamentos sucessórios. Normalmente é um estado que a gente escolhe bastante para os contribuintes, principalmente considerando os entendimentos que a Cefaz de São Paulo tem em relação à base de cálculo. A Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de São Paulo é refém de um entendimento da Justiça que permite que o próprio contribuinte indique o valor dos seus bens. Então, normalmente se utiliza, né, o valor nominal das cotas para poder, como base de cálculo desses bens, e a partir disso tem-se uma economia tributária, porque os bens não são levados à avaliação a valor de mercado. Então, em algumas holdings, né, principalmente as holdings patrimoniais, você tem um ganho tributário em cima disso. Só que a partir da reforma tributária, do jeito que está montado, os contribuintes talvez não vão ter esses benefícios mais, porque na reforma tributária tem previsto a mudança da base de cálculo. Então, tem lá no PLP 108 que a base de cálculo é, no mínimo, o valor dos bens, os valores de mercado do bem. Então, a partir disso, tem-se que a gente pode perder alguns benefícios tributários que a gente tinha com a escolha do Estado de São Paulo. É muita coisa para se pensar na hora de fazer esse planejamento. Muita coisa. Com certeza. Por isso que precisa estar bem assessorado. Muito bem assessorado. E como os empresários vão se preparar se já se espera mais impostos ou essas mudanças assim tão grandes, né, expressivas, considerando essa transmissão de patrimônio? Então, que as pessoas elas aproveitem essa lacuna, esse lapso temporal que nós ainda temos até a incidência de fato dessa reforma, que nós ganhamos um respiro ainda nesse ano de 2025, se planejar para realizar um planejamento patrimonial e sucessório com segurança, visando o bem-estar da sua família, né, ao longo dos anos, e ter a sensação e a certeza, na verdade, de segurança que a sua família não vai ficar desamparada na sua falta. Essa é a nossa mensagem que nós queremos passar e transmitir para todos os nossos clientes e ouvintes nesse ano de 2025. É isso, né? É importante só deixar a família amparada. Com certeza. E sempre pensar num planejamento seguro, bem assessorado, que é importante pensar nele multidisciplinarmente. Com certeza. Com certeza. Então, encaminhando agora para a nossa conclusão, para fechar esse bate-papo, primeiro agradecer vocês pela presença aqui, primeira vez, eu espero que não seja a última. Aguardo vocês em breve para a gente bater outro papo aqui sobre outros assuntos, também na perspectiva do direito societário. Então, quero agradecê-los por estarem aqui e deixo um espaço até para vocês deixarem qualquer outra recomendação, algo que seja importante para que os nossos clientes, né, ou o empresário pense quando estiver realizando o seu planejamento. Muito obrigado pela oportunidade, Stephanie. Basicamente, o que eu digo tenham um apoio multidisciplinar. A partir disso, vocês vão ter bons frutos.
Né, Isabel? Exatamente, eu faço das palavras do Fernando as minhas. E a mensagem também que eu passo adicional é que as pessoas elas não precisam ficar desesperadas, né? O planejamento é feito para isso mesmo, para resguardar a sua sanidade mental, sua sanidade financeira e como um todo, né? Então a gente pode utilizar o 2025 ainda para realizar um planejamento sucessório e patrimonial excelente. Aproveitar essa janela, né? Aproveitar a janela. Obrigado pela presença de vocês, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los para seguir o nosso podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas jurídicos, entre em contato com a nossa equipe que está apta a respondê-los. Até breve!